Agora nós vamos aqui corrigir fazer um exemplo de lista, né? Que nós conhecemos como análise de grupo, onde você recebe uma quantidade de dados e depois você tem que filtrar algumas informações desses dados. Como vão ser preenchidas duas listas, eu permito, né, que a gente faça esse preenchimento dentro do corpo do programa principal. Mas dá para fazer com função, tá, gente? É só uma concessão. E aí eu vou carregar a idade, que eu vou chamar de I. Int, input, idade. Como a idade é minha condição de parada, eu já começo com ela. E digo o seguinte, que enquanto a idade for maior ou igual a zero, eu promovo essa repetição. E aí sim eu posso carregar o sexo. Vai ser input, sexo. Beleza, como eu entrei, se eu entrei, eu já posso adicionar. Sexo, append S, e idade, append I. E como a minha repetição é baseada em I, eu continuo preenchendo aqui, né, para não entrar no loop infinito. Ao final disso, quando o usuário digitar uma idade negativa, eu saio da minha repetição. E aí eu começo a criar as funções, né, para procurar, né, responder essas 5 letrinhas aqui. Então eu vou fazer uma função para procurar a menor idade entre os homens. Vou botar M de masculino. E para cá eu passo a lista de idade e a lista de sexo, porque eu tenho que filtrar, afinal de contas, né? E aí, for i, em range, tamanho de qualquer uma das duas, que elas vão ter o mesmo tamanho da lista de idade, eu testo. Se o sexo de i for igual a M, né, de masculino, vamos tacar um ponto upper aqui, porque aí não vai importar se o usuário digitou minúsculo ou maiúsculo, né? Eu vou comparar com maiúsculo. E só que tem o seguinte, lembra aquele esquema que eu já falei para vocês em aula, que é procurar o menor valor ou o maior valor? Então, eu vou fazer uma condição aqui que eu vou chamar uma variável primeiro de true. Se esse for o primeiro homem que aparece na minha lista, o meu menor valor de idade vai receber idade de i. Olha eu fazendo besteira aqui, ó. Vou chamar de idade, por quê? Porque eu estou com duas variáveis do mesmo nome. Então vou fazer diferente. Em vez de eu chamar isso aqui de i, vou chamar de j, né? Porque eu não posso ter len de i, porque len de i é a própria lista, né? Então vai dar que eu não posso usar ela como inteiro. Então S de J, tudo agora vai ser baseado em J. A gente dá umas distraídas de vez em quando mesmo. E aí, quando eu passo disso aqui, meu primeiro já recebe false. Que aí já vai vir para o else na próxima, aí eu testo. Se a idade de J for menor que a menor idade que eu tenho guardada, o meu menor recebe essa idade de L de J, I de J. Se ficou confuso, a gente pode fazer o seguinte, vamos chamar de lista, tá? Porque depois você pode querer confundir esse J com I e que o J é a variável de contagem e também. Então vamos trabalhar um pouco mais padronizado para não confundir vocês, porque na verdade podia ser, né, essa questão aqui podia ser assim mesmo. Isso aqui já estava até errado, além de J não tem, era além de L, né, que era a lista era I no caso, naquela hora. Beleza. S de I, primeiro L de I, L de I, L de I, S de I. Beleza, acho que agora deu. E ao final disso aqui, eu devolvo o menor valor. Veja, pode ter até algum erro de sintaxe que eu não estou vendo e que a gente vai ver na hora que a gente entrar, né, e tal. Mas eu não vou ficar testando, porque esse tipo de
de exercício, ele é grande, né, para testar. Vou dar um print, F, menor, comigo passando a lista de idade e sexo para lá. Aí eu vou achar a menor idade. Depois ele quer a média de idade entre as mulheres. Então eu vou ter aqui uma função, uma def, f, média, idade das mulheres. Onde eu vou passar a lista de idade e a lista de sexo. E agora é o seguinte, eu tenho que ter uma variável soma e uma variável cont, porque eu não sei quantas mulheres tem nesse grupo. For i em range, len de L, que é o tamanho do grupo de idades que eu estou apresentando, né? Se o sexo de i, ponto upper, for igual a feminino, aí sim, eu vou somar, a soma recebe soma mais L de i, e o meu cont recebe cont mais 1. Acabou. Feito isso, é só no final eu dar um return de soma dividido por cont. E aí eu já vou ter lá, né, no meu bichuguinho aqui, print, um f média de idade feminina, passando idade e sexo para a função. Como aqui já vem uma média divisão, já vou tacar um fformat aqui, para imprimir isso aqui com 2 casas decimais. Então, 2 pontos, ponto 2f, que é float, 2 casas decimais, fechou. Tem uma aspas a mais aqui. A letra C é a maior idade do grupo. Agora já é o grupo todo, né? Eu vou pegar essa função aqui e vou repeti-la, porque o código é muito parecido. Eu só preciso fazer os ajustes. É importante vocês aprenderem também a ajustar código. Então aqui eu vou ter, ó, maior idade. Maior idade. Vou passar a idade. Não preciso do sexo dessa vez, porque é do grupo todo, né? Então, se eu não preciso do sexo, eu não preciso testar isso aqui, ó. Se o sexo é feminino, masculino, porque não interessa. É a maioridade do grupo. Eu vou dar um Shift Tab aqui para voltar uma indentação para todas essas linhas abaixo. Vai ficar indentado direitinho. E aqui o que muda é que eu não estou mais procurando a menor, mas sim a maior. Mas a ideia é basicamente a mesma, né? Eu vou achar a maioridade e vou devolvê-la. Então, o primeiro que entra, ele é o cara que tem a maior idade. E depois, o primeiro vira falso e eu vou testando aqui, ó. Se por acaso essa idade é maior que a maioridade que eu já tenho guardada na variável. E aí eu retorno ela. Então, aqui vai ser print. Esse f menor aqui está até errado o nome da função lá, né, gente? Vamos acertar logo. É menor idade m. Então, não é uma f menor aqui. Vocês devem ter visto isso já durante a minha exibição, mas eu só percebi agora. Então, print f maior o que? Maioridade, passando para a função apenas a lista de idades. Depois eu quero a média de idade do grupo. Ora, eu vou usar agora essa daqui, que era a média de idade das mulheres aqui, não tem? Média de idade feminina. Vou fazer a mesma coisa, vou copiar e vou colar. A diferença é que agora eu não preciso receber a lista de sexo e nem dizer, nem comparar se o sexo é feminino. Interessa para nós é a soma de todas as idades e a contagem. Essa contagem aqui também não precisa. Por quê? Porque, como são todos, é a lista inteira, né? Então, basta ser aqui, ó, len de L, que é o tamanho da minha lista de idade. E aí eu vou ter um print aqui da média de idade do grupo. Deixa eu copiar esse print aqui. Na verdade, não. Na verdade, o que acontece? Como eu vou usar essa média de novo, eu vou salvar isso aqui. E aí, esse média de idade é a média de idade geral, né? Eu vou pegar aqui essa função e vou carregá-la. Vou colocar o resultado dela dentro de média. E aqui embaixo eu vou dar um print média. E por fim agora, o que eu quero na letra E é quantas pessoas têm idade acima da média do grupo. Por isso que eu guardei média.
porque agora eu vou fazer uma função e vou imprimir aqui, ó, conta acima média, e vou passar para ele o quê? A lista de idades e a média que eu já calculei. Olha os amiguinhos cachorrinhos latindo no fundo, ó. Então vou pegar agora esse nome que eu criei aqui, para eu criar a função aqui fora. Vou criar a função, aqui eu estou vendo que tem umas funções que estão até fora do prumo aqui, eu vou acertar daqui a pouco. Então df conta idade média, aqui deixa eu acertar essa indentação, vamos ver se tem mais alguém fora aqui. Esse cara também está fora. Ok, já acertei as indentações. E aí é o seguinte, aqui vai ser a lista e a média. Eu vou ter só um contador aqui, ó. For i em range lend L, que é o tamanho da lista de idade que eu tenho. Se L de i for maior que M, são pessoas acima da média, portanto, o conte vai receber conte mais 1. Pronto, só vou contar os que estiverem acima da média e dou um return nesse conte lá para a minha função chamadora. E agora, aparentemente, eu tenho, claro, salvo alguns erros de sintaxe que devem aparecer. Eu até já vi aqui, eu começo com aspas simples e termino com aspas simples, né? Deve acontecer, aqui também não é ponto 2D, ponto 2F, que é float, não inteiro. Então eu vou executar e vamos ver aqui o primeiro erro de sintaxe, que sempre a gente faz Ctrl+C, Ctrl+V, a chance de dar erro de sintaxe, erro de indentação é muito grande. A preguicinha ela tem seu preço. Então vamos lá. Por enquanto está ok. 10 já deu. Maior ou igual not spotted, if idade, while idade. Na verdade o que acontece, né? Aqui no meu programa principal, teve uma hora que eu troquei, né, o nome da variável de idade para i. Então por isso que deu esse errinho de sintaxe. Vamos lá. Idade 10, sexo masculino, idade 20, sexo masculino, idade 30, sexo feminino, 20, sexo feminino, vou botar aqui mais um 10, sexo feminino, para a média de idade das mulheres ser 20, e a maior idade do grupo vai ser 30, a menor idade entre os homens vai ser 10, vou botar uma idade negativa aqui para ver o que sai, né? Pronto. L is not defined, por quê? Porque o cabeça de minhoca aqui colocou um L maiúsculo aqui dentro. É isso que eu falei, na hora de testar é bom. Deixa eu dar uma passada de olho de novo, ver se não tem aqui outro L maiúsculo, porque foi Ctrl+C, Ctrl+V, então o erro foi duplicado, né? Beleza, vamos testar outra vez. Não sei se eu consigo repetir os valores. 10, 20, 30, 20, 10. Deu para fazer. Dá para decorar. Deixa eu limpar isso aqui. Parar a execução e executar de novo. 10, masculino. Não tem problema de ser maiúsculo ou minúsculo, porque, como eu falei, eu coloquei aquela condição do upper, né? Aí, 10, feminino, 30, feminino, 20, feminino. E menos 1 para sair. Outro erro. Variável conte foi referenciada before, linha 45. Claro, né? Eu apaguei, mas não apaguei o uso dela. Gente, sempre vai ficando um lixinho. Inclusive, já que eu parei aqui, vamos resolver um negócio aqui, ó. Porque aqui, cadê? Aqui nessa questão é a média de idade, né? E tem a média de idade das mulheres também. Então tem duas questões aqui que eu preciso logo resolver. Essas duas, cara, onde tem a média de idade, a média, não tem problema. A média de idade do sexo feminino é que é um problema. Por quê? Porque pode ser que não tenha nenhuma mulher. Se não tiver nenhuma mulher, eu vou tentar aqui uma divisão por zero e não vai dar certo. Então, o melhor é fazer o seguinte. If conte, tudo minúsculo. Se o contador de mulheres for maior que 0, aí sim, eu posso fazer aqui uma variável média,
vai receber soma dividida por conte. Retorne média. Ah, professor, mas e se não for? Então eu vou fazer minha média valer 0, porque não tem mulher. Se o meu contador for maior que 0, meu conte vai dar ok, senão a média vai ser 0, que aí não tem problema, não fiz divisão por 0. Vamos lá de novo a nossa brincadeira. Masculino, 20 masculino, vou botar um CAPS aqui. 30 feminino, 20 feminino, 10 feminino, menos 1. Beleza. A menor idade entre os homens, 10. A média de idade das mulheres, 20. A maior idade do grupo, 30. A média de idade do grupo, vamos lá pegar, foi 10 e 20 para os homens. Porque aqui está sujo, né? Foi 10 e 20 para os homens, 30. Mais 30, 60, 90. 90 dividido por 5, 18, ok. Quantas pessoas estão acima da média? Acima de 18. 20, 30 e 20 de novo. 3 pessoas acima da média do grupo. Os erros são importantes acontecer porque à medida que a gente vai programando e vai usando muito Ctrl+C e Ctrl+V, a gente deixa uns rastros de sujeira para trás mesmo. Mas é bom a gente testar. Agora vamos fazer um exemplo aqui onde só vou ter homem. 10, 20... Ah, droga, o sexo M vai virar mulher, esquece. Vamos de novo. 10 masculino, 20 masculino, 30 masculino. Pode dar algum erro, porque, por exemplo, onde entrar na função para contar mulher, os retornos podem ser zerados e pode dar erro de divisão por 0, porque não sei se eu tratei todos os lugares. Nós vamos descobrir isso agora. Não, deu certo. Menor idade dos homens, a média de idade das mulheres é 0, porque não tem mulher. A maioridade do grupo é 30, a média de idade do grupo é 20, e quantas pessoas, a média de idade do grupo é 20, quantas pessoas estão acima? Uma só. É um pouco mais puxadinho, né? Mas é um programinha legal para a gente treinar a análise de grupo. E a análise de grupo depois eu posso envolver outras questões, salário, altura, número de filhos e por aí vai. Mas basicamente a análise de grupo vai ser baseada numa condição, né, para quem que eu vou filtrar o grupo e as informações que eu quero colher daqueles dados. Beleza? Com isso a gente termina aqui, né, esse exemplozinho de análise de grupo.